estudantes, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, minha, sua, a nossa aula Paraná, 7º ano ensino religioso. E nós vamos conversar sobre os princípios éticos e valores morais, mas na aula de hoje o recorte são as matrizes indígenas. Existe uma pluralidade de povos indígenas no Brasil, inclusive não há índios, são povos nativos, povos originários, tribo, são nações, os verdadeiros donos dessa terra. Então, são também chamados de povos primevos, vieram primeiro, povos nativos, povos ancestrais. E cada povo tem a sua cultura, a sua religiosidade, mas eles têm algumas coisas em comum. Bom, o objetivo dessa aula é conhecer os princípios éticos e valores morais de alguns povos indígenas brasileiros, e não só do Brasil, identificar a relação da religiosidade dos povos nativos, o respeito à natureza e aos antepassados. Para início de conversa, você já percebeu a relação de respeito que os povos indígenas têm com a natureza? Quando a gente pensa em religião indígena, ou cultura indígena, primeira coisa que vem na nossa cabeça, cuidado com as matas, com as florestas, amor pelos animais. Para eles tudo está vivo, tudo tem espírito. Já parou para pensar que muitas coisas que são ditas pelos cientistas, pelos defensores da ecologia e do meio ambiente, têm relação com a religiosidade indígena? Olha que bacana essa reflexão. Ecologia, uma coisa meio que moderna, né? Vamos poupar, vamos reciclar, vamos cuidar da natureza. Isso tudo que os cientistas e pesquisadores vêm alertando a humanidade sobre os riscos da degradação ambiental, faz parte da cultura e da religiosidade indígena, faz parte dos preceitos éticos, dos valores morais dos povos indígenas, dos povos nativos. A ética indígena consiste em um profundo respeito, em manter um profundo equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o respeito com a natureza que é considerada sagrada. Então, o que é sagrado para os povos indígenas? Natureza. E quando falamos povos indígenas, desde a América do Norte, desde lá do Alasca, os Iglu, Inuits, até a Patagônia, Terra do Fogo, extremo sul da América do Sul, todos os povos indígenas, com as suas diferenças étnicas, linguísticas, têm a mesma relação com o sagrado natural. A natureza é como se fosse a divindade. As árvores são a divindade, o rio, as montanhas, a terra. Eles se sentem filhos da terra e não donos dela. Essa imagem aqui representando um menino indígena abraçando a árvore, que para eles está viva, é sagrada. A religiosidade indígena remonta à própria origem do seu povo. Desde os tempos imemoriais, os povos nativos, esses povos que vieram antes, que estavam aqui desde sempre, mantêm por meio da sua cosmovisão, que é transmitida pela oralidade, ou seja, os mais velhos contam histórias para os mais novos sobre os ancestrais, sobre a natureza, e toda a cosmovisão indígena é ligada aos espíritos da natureza. A religiosidade dos povos originários das Américas é fortemente ligada ao respeito tanto aos ancestrais como à natureza. E aqui temos uma foto de um ritual feito em homenagem aos ancestrais. Inclusive, eles se veem como um só povo. Dadas as divisões territoriais, culturais, mas são os povos nativos. Bom, nós temos muitos pajés poderosos, conhecedores, alguns nascidos em aldeia e outros não. Tem um pajé que não nasceu em aldeia, mas ele é descendente de indígenas. Era um maestro que foi buscar a música indígena, foi estudar a música indígena e acabou virando pajé, fez um trabalho belíssimo, faz um trabalho ligado à ancestralidade, principalmente Guarani e Andeva. E tem uma frase dele que tem muito a nos dizer sobre a ética, sobre os valores indígenas. Ele diz: na verdade, na minha tradição religiosa, na tradição indígena, sequer o conceito de religião existe. Para ele é um boraiu. Eles não chamam de religião, religar com Deus, pecado, salvação. É uma ligação com a religiosidade indígena, então, em Anderecó, para os Guarani, é como eu vivo ligado à natureza. Vemos como uma maneira de viver e de existir. Então, nos interessamos muito pelo que os outros têm para nos dizer sobre a sua forma de ver o mundo, ou seja,
Eles vivem a própria forma de ver o mundo ligado à natureza, mas não descartam o que os outros pensam. Porém, sentimos muito por não sermos compreendidos na nossa maneira de ser. E sofremos tanto preconceito por preservar a natureza, nos veem como se fôssemos contra o progresso. Ou seja, como se o indígena fosse contra o progresso. Mas o que é o progresso? Para o indígena é preciso viver com a natureza, da natureza, mas respeitando a natureza. Então aqui temos um exemplo dos preceitos morais dos povos indígenas. Agora vamos fazer aquele break, aquele momento aqui para refletirmos, para vocês fazerem uma atividade. Os princípios éticos e valores morais de matriz indígena estão ligados à natureza e aos ancestrais. Escreva um texto dissertativo sobre a importância da preservação da natureza para a sobrevivência da humanidade. Vamos dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná, 7º ano, ensino religioso. E estamos falando de princípios éticos e valores morais na aula de hoje dos povos indígenas. Mas a atividade que vocês acabaram de fazer tem muita ligação com biologia, ciências, geografia, história também, as ciências naturais de uma forma geral, embora seja ensino religioso. Porque o pedido foi para vocês escreverem um texto argumentativo sobre a importância de preservarmos a natureza, inclusive para o futuro da humanidade, o que tem a ver com a religiosidade indígena, que o seu sagrado é um sagrado natural, que o seu sagrado está ligado ao culto do espírito dos ancestrais e à natureza como um todo. O que foi esperado de vocês aqui? Argumentar usando seus conhecimentos, inclusive de ciências, sobre a importância de reciclar, não poluir o meio ambiente, não jogar óleo, lixo nos rios, sobre a importância de não cortar as árvores, porque elas que ajudam a preservar os rios, a mata ciliar, as tempestades, não virar um deserto. Nós precisamos viver em harmonia com a natureza. Aquilo que os indígenas vêm dizendo desde a origem dos tempos, desde que eles surgiram no planeta Terra, hoje cientistas e ecologistas vêm defendendo preservação da natureza para o futuro da humanidade. Olha só, ensino religioso tem ligação, inclusive, com ciências. Bom, temos uma carta que foi escrita pelo cacique Seattle, que é um cacique dos povos indígenas da América do Norte, que foi muito cruel com os povos indígenas, dizimaram sua população indígena. Mas quando o presidente norte-americano, em 1854, fez uma proposta, já quase não haviam mais indígenas, e ele fez uma proposta: eu vou comprar a terra de vocês e vou fazer aqui uma reserva para vocês viverem. A resposta do cacique Seattle foi distribuído pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem sido um belo pronunciamento, um dos mais belos feitos em defesa do meio ambiente. Então a carta do cacique Seattle, ela é até bem conhecida, e a ONU usa ela para difundir o que a ética indígena fala sobre a natureza. Temos uma carta aqui do sábio cacique Seattle. A carta era um pouco extensa. Resumidamente, ele respondeu para o presidente em Washington: como é que eu posso te vender o céu, o calor da terra, se não possuímos o frescor e o brilho da água? Como é possível comprá-los? Olha a sabedoria. Como ele falou, como eu posso vender o calor da terra, o brilho do sol, a natureza, se não é possível comprá-lo? Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Como eu posso te vender o meu sagrado? Foi a resposta dele. Mas como ele era esperto, ele falou: eu sei que se eu não vender, vocês vão vir aqui, vão tomar, vão destruir tudo. Então eu vou pensar com carinho. Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar para vivermos satisfeitos. Ele será nosso pai e seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar sua terra. Mas isso não será fácil. A terra é sagrada para nós. Ou seja, na religiosidade indígena, de todos os indígenas, de todas as Américas, a natureza é sagrada. E ele continua: essa água brilhante que escorre dos riachos não é apenas água, mas é o sangue dos meus antepassados. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar que ela é sagrada. E devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada, que o reflexo das águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos da lembrança da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Olha que poesia. Os rios são o sangue dos meus ancestrais. O brilho da água é a memória dos meus antepassados. A terra é sagrada para nós. A religiosidade indígena, ela chega a ser poética quando fala da natureza e da terra como sagrados, como elemento sagrado. Para eles está tudo vivo e tudo tem espírito. Os rios são nossos irmãos, saciam a nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam as nossas crianças por meio dos peixes. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar e ensinar aos seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. Além dele dizer tudo isso, ele dizia: ensinem para suas crianças. Ele pediu para ensinarmos para as crianças nas escolas que os rios são sagrados, que eles alimentam os povos, gerações, que nós precisamos dele não só para beber a água, mas para alimentar as plantas.
E aí ele continua: o ar é precioso para o homem vermelho ou amarelo, muitos chamam os indígenas de homem vermelho, homem amarelo, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. Olha só, tudo que está vivo respira o mesmo sopro, o ar é sagrado. E o ar puro precisa da natureza para existir. O vento que deu ao nosso avô o seu primeiro inspirar também recebeu o seu último suspiro. Está falando da vida. Tomamos o primeiro ar como quando nascemos e expiramos o último quando morremos. Está falando do ciclo da vida. Todos os seres precisam do ar, da água e da terra para viver. Essa linda carta do cacique Seattle, ela continua, ela é bem extensa, mas o importante é que nós percebemos a mensagem, ou seja, a moral que tem por trás dela, o princípio ético dos povos indígenas. O que é mais sagrado? Respeito à natureza. Agora, então, depois de ler com atenção a carta do cacique Seattle, vocês podem pesquisar e encontrar ela na íntegra na internet. Escreva o que você entendeu sobre quais são os princípios e valores éticos percebidos nas palavras do líder indígena. Para isso, nós vamos dar um tempo para vocês escrever e já voltamos um pouco mais de Aula Paraná.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa Aula Paraná, 7º ano de ensino religioso, princípios éticos e valores morais, nesta aula, tratando da questão indígena. E a atividade é para você refletir, pensar sobre a Carta do Cacique Seattle, quais são os valores éticos e princípios morais, valores éticos percebidos na palavra do líder indígena. Retomando aqui então que o ar é precioso, que o vento traz o primeiro suspiro e leva o último suspiro de vida, que os rios são nossos irmãos, saciam a nossa sede, matam a nossa fome, para ensinar para as crianças, para eles é muito importante passar para as crianças esses valores, que a água, os riachos, ela é sangue dos ancestrais, que a terra é sagrada, ou seja, o indígena vê em tudo que ele vê na natureza o sagrado. É um sagrado natural, é um sagrado ligado à natureza, à ancestralidade. E mais uma vez aqui do Avaju Potê, que foi a primeira fala que eu trouxe, do primeiro pajé aqui da nossa região, Guarani Nhandeva, ele tem uma poesia que, segundo ele, faz parte da música do Umboraí, a música sagrada Guarani, que é por meio do qual elas ensinam o Nhanderecó, a religiosidade indígena Guarani Nhandeva. Só para vocês saberem, os Guarani, povo aqui da região Paraná, parte de São Paulo, Santa Catarina, dessa região do sul do Brasil, os Guarani se dividem em Imbiá, Kaiowá e Nhandeva. E o Avaju Potê é da parcialidade Nhandeva. E ele estudou música, então ele traz, inclusive na aldeia de Piraquara, na aldeia Araçaí, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, ele produziu um CD junto com as crianças, com o povo indígena daquela aldeia. Bom, e aí nessas poesias indígenas, essas músicas indígenas, ele fala Tiandu Mboraiu, Nhamandu Mborendi, Nhanderem Poraetê, Tcheamboeu Nhemiguaxu, Va Evaetê Opan Vaeran, Covaê e Porã Nhanderecó, que traduzindo significa sinto o espírito que une o meu ser à natureza de todos os mundos. Celebro o encontro com a polaridade que propicia o surgir à luz da manhã. Canto contemplando Nhemiguaxu, o grande mistério. Agradecido pela incompletude, tudo está em movimento, que nos impulsiona a buscar o que nos falta, desfrutando a maravilha que é a vida em movimento dessa maneira. Bem, nesta aula nós conversamos sobre a religiosidade indígena pautada no sagrado natural. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu me despeço de vocês dizendo, seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.